Vamos direto para o Rio de Janeiro, porque a ex-deputada Flor de Lis foi interrogada hoje no processo em que é acusada de mandar matar o marido, Anderson do Carmo, em 2019. Depois de uma semana de depoimentos, o julgamento chega na reta final e a sentença pode sair ainda nesse final de semana. Quem está de olho nesse assunto já há algum tempo, inclusive, é a nossa repórter Bruna Carvalho, que vem trazer todos os detalhes e atualizar em que pé que está isso por aí, né, Bruna? Uma ótima tarde para você. Agora a expectativa é para qual vai ser a sentença, né, de Flor de Lis. Exatamente, Tainá, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Nesse momento o julgamento ele foi interrompido, né? Eles estão em pausa para almoço, mas ele começou, esse sexto dia, começou com cerca de 40 minutos de atraso. Inicialmente, seguindo o que já era previsto, quem falou primeiro foi um filho afetivo de Flor de Lis, André Luiz. Ele falou por cerca de 1 hora. Depois a previsão era que a ex-deputada federal ela fosse a última entre os 5 réus a serem ouvidos hoje, mas houve uma troca a pedido da defesa e ela acabou sendo a segunda pessoa a ser ouvida na manhã de hoje. Flor de Lis, ela falou por cerca de 40 minutos, começou a falar pouco antes do meio-dia. Foi um depoimento assim rápido, né, de acordo com o que era esperado em relação a toda essa situação. E durante esse depoimento, ela chegou a mencionar, né, que acredita que isso que aconteceu, né, o assassinato do pastor Anderson do Carmo, seria por conta de abusos que teriam acontecido no interior da casa onde eles viviam com filhos biológicos e esses filhos adotivos, filhos afetivos também. Depois da Flor de Lis, né, que ela foi a segunda a ser ouvida, quem foi ouvida foi a neta dela, a Rayane dos Santos. Ela falou por cerca de 55 minutos e foi a última pessoa a falar antes da gente entrar nesse momento de pausa. Após essa pausa para o almoço, os depoimentos continuam. A gente ainda tem outras 2 pessoas, outros 2 réus que devem ser ouvidos. Uma é a filha biológica de Flor de Lis, a Simone dos Santos, e a filha afetiva Marzi Teixeira. Inclusive, ela ia ser ouvida antes da Rayane, mas acabou se sentindo mal e aí houve também essa alteração na ordem dos depoimentos. Então a expectativa é que esses depoimentos acabem hoje, depois temos uma outra fase. O que a gente vai ter assim que for encerrado esses depoimentos? A gente tem no final dos interrogatórios as sustentações da defesa e também dos promotores do Ministério Público e aí nessa fase cada um vai ter até 2h30 para falar. Depois tem 1 hora de réplica e mais 1 hora de tréplica. Aí no final vai ter toda a discussão e aí temos a expectativa que essa sentença saia entre amanhã e segunda-feira, mas como esses depoimentos estão um pouco mais rápidos do que eram esperados, pode ser que essa sentença saia de fato na madrugada de domingo. Ao longo da semana, foram 24 pessoas ouvidas no Fórum de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, desde familiares da ex-parlamentar Flor de Lis, como também um desembargador, um médico e os 2 delegados que iniciaram a investigação que aponta a ex-deputada federal como a mandante desse crime. Crime que aconteceu, a gente lembra, em 16 de junho de 2019, a Flor de Lis e o Anderson do Carmo eles chegavam em casa no momento então que inicialmente eles teriam relatado, né, foi relatado que homens teriam abordado, teria inicialmente se tratado como um assalto, mas depois, logo no dia seguinte, as investigações foram caminhando e os delegados tiveram certeza que havia ligação de pessoas da família, pessoas que estavam na casa com esse crime. Então, Flor de Lis é acusada de ser a mandante por homicídio triplamente qualificado. Eles eram casados, né, Flor de Lis e Anderson do Carmo, há 25 anos. E desde que as investigações começaram, Flor de Lis, na defesa dela, tem dito que ela que acredita na absolvição e nega a participação da ex-deputada federal no caso. Então a gente segue acompanhando. Dos 5 depoimentos previstos, já temos 3 que já se encerraram. Depois dessa pausa, tem essa expectativa por mais 2 depoimentos e aí segue para essa fase final do julgamento e em breve, né, pelo menos a expectativa é que amanhã a gente já tenha uma sinalização em relação a essa sentença. A gente lembra que isso foi até estendido, porque tinha uma expectativa que fosse tudo encerrado na quarta-feira, mas devido à quantidade de pessoas que falaram, o tempo desses depoimentos, acabaram postergando e agora avançando no final de semana. Eu volto com vocês. Obrigada, Bruna, pelas informações. Qualquer atualização também pode chamar a gente.